A nossa saudação a você que está nos ouvindo e nos assistindo, e a gente, com muita satisfação, conversa com o Paulinho Donati, né, que é técnico agrícola da unidade da Cotriel Estrela Velha, integra, então, a equipe técnica da unidade, um dos que atende todos os nossos associados e associadas naquela região, e o Paulinho vai falar para nós um pouco, né, sobre toda essa questão que envolve a colheita de inverno, então, que já está em estágio certamente bem adiantado naquela região de Estrela Velha, e certamente também a gente vai falar um pouco acerca também das lavouras de verão, né? E como é que está o andamento do plantio da soja, em região de Estrela Velha, que também é uma região muito importante para a cooperativa. Bom, Paulinho, vamos começar falando sobre a lavoura de trigo, né? Você faz uma retrospectiva para nós, como é que o produtor começou essa lavoura, né? Que condições que ele implantou e como é que foi o andamento dessa lavoura de inverno tão importante que o produtor esse ano também tinha uma esperança que pudesse também confirmar as produtividades que nós tivemos nos 3 anos que nós tivemos, por outro lado, estiagem na lavoura de soja. Saudação, Paulinho, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Saudação, Roger e os associados ao Cotrião. Bom, o trigo, o produtor investiu, né, para ter uma rentabilidade, né, e plantou, investiu bem, né, e colheu normal até o mês de agosto, aí, início de setembro começou o excesso de chuva, né, e posteriormente agora a colheita iniciou início de 20 de outubro aí com algumas lavouras do cedo, mais do cedo plantada, né? Que o pessoal conseguiu dar uma colhida antes do início dessas chuvas, né? Então ali essas primeiras lavouras aí até teve uma produtividade e um pH mais alto, né? Produtividade em torno de 45 a 50 sacos por hectare. Depois veio os períodos de chuva, né? E a lavoura foi dando para trás, né? Com excesso de chuva, o produtor dava poucas janelas para colheita, né? Chovia 5, 6 dias, aí dava um dia de o produtor iniciar a colheita, né? A colheita veio se dá mais forte foi no final de outubro, início de novembro. Hein? Já está colhido aí 90%, tem algumas áreas ainda que o pessoal está colhendo agora, intensificando, né? A partir de sábado, dia 4, né? Que deu uma janela maior, e a produtividade, então, vai ficar em torno de 30 sacos por hectare, aí, com pH médio de 75, de 70 a 75. Paulinho, a gente tem que dizer, né, que é importante o produtor ele ter essa ideia, essa possibilidade, esse conhecimento, né, de que hoje nós temos uma lavoura que teve um custo bastante alto, né? O produtor nutria uma grande esperança, né, de que nós tivéssemos uma produtividade melhor, mas não foi possível, né? Principalmente aí, né, devido ao excesso de chuvas, né? Qual foi a quantidade de chuvas que nós tivemos em Estrela Velha e quanto que elas afetaram, né, a própria qualidade do pH do trigo e a questão da produtividade, que o produtor também tinha uma esperança muito grande de que melhorasse esse ano também em relação até propriamente os outros anos que nós tivemos também boas produtividades e qualidades do trigo. Sim, a expectativa era para ter uma boa produtividade, né? Mas daí veio a chuva em setembro, aí, choveu em torno de 540 milímetros, quase todo dia chovia, né? Agora, na maturação fisiológica, no mês de outubro ali, deu 370 milímetros, e aí foi baixando a qualidade do trigo, né? E o produtor ficou muito apreensivo, né? Dava aquelas janela para a colheita, não estava em condições, né? Mas a umidade é muito alta, né? Começava-se com 24, 25% de umidade, e depois, durante a colheita ali, ia baixando, 16, 17. Então, o pH também baixava muito em função da umidade, né? Esse estágio de clima, ele também afetou as demais culturas de inverno plantadas pelo produtor? Como é que se comportaram as demais culturas de inverno, Paulinho? Sim, é a mesma coisa na aveia, na canola. Vai ter uma perda aí, acredito, em torno de 45 a 50% na produtividade e na qualidade do grão, do trigo, da aveia também, em geral.
Paulinho, nós atualmente vivemos um cenário, né, que o produtor ele tem agora esse ano uma perspectiva de chuvas excessivas, né, que por outro lado é bom para o próprio produtor devido à questão do soja, que é a cultura carro-chefe, né, e agora, a partir desse momento, o produtor ele começa a intensificar o plantio. Quantos por cento já está plantado, né, qual é que é a perspectiva aí de pico de plantio aí na região de Estrela Velha, que é bem diferente de outras regiões aí da Cotriel, que nós temos grandes extensões de produtores, muitos produtores que investem bastante e que também há um predomínio aí de áreas maiores e que também há um comportamento até diferente desse produtor, e tem áreas até fora do município de Estrela Velha que a cooperativa até tem, né? Região de Júlio Castilhos, inclusive, e outros municípios fora, próximos aí do município de Estrela Velha. Sim, o foco maior era para tirar as culturas de inverno, né, da lavoura, né? Até mesmo uns períodos aí que era roubar o trigo da lavoura, porque não estava dando, né, condições, né? E o plantio da soja, muito poucas áreas no mês de outubro, alguma que outra, só que o produtor plantou. E essa cultura já tá em fase de emergência, está vindo bem até, em função da chuva, né? E o grosso do plantio se deu agora de domingo, dia 5 para cá, essa semana que vai ter uma intensificação no plantio, né? Depende do clima, né? O clima provavelmente nessa semana também, final dessa semana, está marcando chuva, né? E o produtor tá botando o grão na terra, nos outros. A Paulinha, a gente também tem que dizer que, com a perspectiva de chuvas em excesso, o produtor tem que tomar alguns cuidados. Para quem já começou a implantar aí com essa perspectiva de excesso de chuvas, que cuidados que tem que tomar depois que o tempo permitir entrar na lavoura. Depois a gente pode falar até do produtor que vai implantar futuramente a lavoura, mas para quem já plantou, né, que cuidado que tem que ter a partir do momento que a lavoura oferecer condições centrais, se poder avaliar esse estágio da cultura da soja. O produtor vai plantar certamente a hora que abrir, né? Inicia com uma certa umidade, né? E a gente diz assim para o produtor não plantar muito próximo da previsão de chuva, né? Plantar aí 2 dias, parar, né? Próximo à previsão de chuva, porque isso aí, plantar molhado, certamente a lavoura não vai estabelecer, né? Tem muito ataque de fungo, né? Claro que o produtor tem que fazer um bom tratamento de semente, né, que é o principal, e cuidar desses detalhes. É importante, né, que também o produtor que vai implantar, né, ele tem alguns cuidados. Tivemos muitas áreas de pousio, porque o produtor também entendeu, né, Paulinho, que não deveria plantar o trigo. A gente respeita a própria opinião, a própria decisão do associado, que é uma lavoura que exige bastante recursos, né? E esse ano o produtor também que vai plantar a soja, ele tem que ter alguns cuidados, principalmente com a questão da temperatura do solo e também com a umidade do solo, que ainda está muito grande, visto essa quantidade de chuvas que você descreveu aí anteriormente, né? Sim, sim, a temperatura agora que está entrando no ideal, está em torno de 24, 25 graus só. Então, a partir disso aí, não entrar com muita excesso de umidade. Esperar quando tiver em condições ideais para poder semear, né? Hoje também, né, Paulinho, importante o produtor aproveitar, né, e se ele já fez, né, sempre de um ano para o outro a situação é diferente, né, nunca é demais dar uma olhada a mais aí na própria plantadeira, nos próprios equipamentos, e principalmente também não plantar com pressa, né, porque a gente sabe que tá todo mundo com medo do excesso de chuva que a gente falou agora, né, mas o início, ele define praticamente o que vai ser a tua cultura de soja aí, né? Tem aquela apreensão, o produtor quer plantar, né? Mas tem que cuidar, né? Porque esse ano é para ter condições boas, né? O produtor botar uma semente de qualidade, né? Uma boa adubação para que possa ter uma boa rentabilidade depois, uma boa produtividade.
Aí em Estrela Velha também temos áreas de milho aí, Paulinho, o que a gente pode falar dessas poucas áreas que tem aí? Claro que a gente sabe que o produtor cada vez mais ele precisa de condições climáticas e também de chuvas em boa quantidade para ele ter uma lavoura de milho, que também é uma lavoura que exige bastante investimento. Aí, as lavouras de milho aí em Estrela Velha, o produtor praticamente tem mantido as mesmas áreas. Como é que vai ser o comportamento do produtor, nosso associado de Estrela Velha e região? As lavouras de milho são poucas aqui, porque o pessoal planta mais milho grão, em torno de 1%, né? A maior parte era para fazer ensilagem, né? E essas lavouras foram implantadas ali no mês de setembro, ali, período agosto, final de agosto, ali que deu uma janela boa de plantio, e germinou bem e está vindo bem. Agora está em fase de pré-pendoamento, as lavouras que tem de milho. Bom, Paulinho, mais alguma outra recomendação que a gente pode deixar para o nosso produtor associado referente à questão do plantio da soja, uma boa implantação das culturas nessa época tão importante de definição até de áreas e definição também da própria questão de como é que vai ser esse desempenho da soja? Que recomendação final a gente pode passar para o nosso associado? A recomendação é que o pessoal tome cuidado, plantar na área bem dessecada, né? Plantar no limpo, que é o início de tudo, né? A plantação da lavoura, uma boa semente, uma adubação boa e um plantio não muito ligeiro, né? Isso aí são condições para ter uma boa germinação e um desenvolvimento na cultura. Muito bem, esse o Paulinho Donati, técnico agrícola da unidade da Cotriel de Estrela Velha, falando então sobre as lavouras de inverno e também destacando as perspectivas quanto ao plantio da lavoura de verão na região atendida pela unidade de Estrela Velha.